Shalom, shalom, eu sou o Wagner Pina, está começando aqui o programa Portal Shalom na TV, na Web TV Unamar Gospel, a nova TV de Unamar, a nova TV de Cabo Frio, da região dos Lagos. E eu queria muito agradecer aqui essa oportunidade de estar aqui com vocês na TV, né, nosso primeiro programa, estreia aqui na Web TV Unamar Gospel. Eu queria agradecer muito a vocês que nos acompanham nesses quase 3 anos, assistindo a gente no Facebook, no YouTube, acompanhando os artigos que foram lançados no nosso site. E eu queria muito agradecer a vocês mesmo, porque sem vocês a gente não poderia ter chegado até aqui, né? Então eu queria agradecer, lembrar vocês que o nosso programa na Rádio Web Unamar Gospel estreou já, tá? Então é toda quinta-feira às 17 horas, toda quinta-feira de 17 às 19, 2 horas a gente tem lá, com muita música, palavra, informação, entretenimento, tá? A Rádio Web também aqui da Unamar Gospel, toda quinta-feira às 17 horas. E aqui na TV, semanalmente, toda semana também teremos um programa aqui na Web TV Unamar Gospel. Gente, eu quero muito agradecer a Deus, agradecer a vocês que nos acompanharam, agradecer ao pastor Fábio Salles, à pastora Débora Salles, que abriu a porta aqui dos estúdios aqui da Web TV Unamar Gospel para a gente poder trazer o Portal Shalom para cá. Nos procuraram e de pronto atendimento a gente foi quase que uma ordem, né? Uma oportunidade dessa para a gente de grande valia. Eu queria agradecer muito também a minha família que sempre me apoiou, sempre apoiou o Portal Shalom, e apesar das dificuldades que nós tivemos para colocar o Portal Shalom adiante, estiveram sempre ao meu lado. Queria muito agradecer a vocês e vamos nessa nova empreitada. Eu quero vocês novamente e continuando, né, ao nosso lado. Tá bom, gente? E é claro que a gente não poderia deixar de agradecer a Infoged. A Infoged é a nossa patrocinadora, é a única autorizada Epson na região dos Lagos, fica ali em Rio das Ostras, no bairro Ouro Verde. O telefone está na tela, 2760-2719. E além disso, também eles trabalham com certificado digital. Já é parceiro nosso há quase 3 anos. Queria mandar um abraço aqui pro Max, pro Wagner, pra Gláucia, todos lá da Infoged. Muito obrigado mesmo, que essa parceria perdure. Mas, Wagner, qual é a diferença do Portal Shalom na TV pro Portal Shalom no Facebook e no YouTube? Vai ter diferença? Vai ter diferença. A primeira é que eu tô fazendo esse programa gravado, né? Então, assim, pra mim eu tenho muito mais dificuldade de fazer um programa gravado, confesso a vocês, do que ao vivo. Apesar do ao vivo a gente ter a possibilidade enorme de cometer uma gafe, de falar alguma besteira, enfim, a gente, eu pelo menos tenho uma facilidade porque eu não fico procurando a perfeição, tá? Então você não vai ver perfeição nesse programa aqui, nas gravações, tá bom? Eu queria até pedir desculpa, vocês poderiam fazer, mas eu tô aqui já, pastor Fábio Salles me cobrando aqui, que eu deveria ter feito esse programa há muito mais tempo, mas por essa questão de faço de novo, vai sair agora, eu vou tentar fingir que estou ao vivo. Então essa é uma grande diferença, a parte técnica, que pra mim conta muito, pra gente que está aqui conta muito. Mas em relação ao conteúdo, vai ter diferença sim. Tá? Vai ter diferença. Você está acostumado a me ver no Portal Shalom falando no Facebook, no YouTube, ao longo desses quase 3 anos, você está acostumado a me ver entrevistando pessoas, né? Geralmente políticos e outras personalidades aqui de Tamoios, de Cabo Frio, da região dos Lagos como um todo. Fiz entrevistas com candidatos em 2020, 2022. Pretendo fazer isso ainda, lá no Facebook, lá no YouTube. Aqui na Web TV Unamar Gospel, a gente tem uma outra ideia, fazer um pouquinho diferente, tá? Então, como que vai ser? A gente vai toda semana, a gente tem 40 minutos de programa e nós vamos trazer algumas novidades, algumas notícias curtinhas e vamos entrevistar alguém, mas essa entrevista vai ser um pouco diferente. A gente vai falar um pouquinho sobre a vida da pessoa, então essa pessoa vai trazer um pouquinho da história de vida dela e como que Deus transformou a vida dela, como que Deus deu aquele toque em algum momento da vida dela, Deus transformou a vida dessa pessoa. É esse o nosso intuito. Então nós vamos trazer pessoas conhecidas, pessoas anônimas, para contar a sua história aqui
no portal Shalom na TV. Esse é o nosso objetivo, então fique ligado que vai ter muita gente bacana, já tem uma listinha aqui de pessoas que nós vamos produzir esse conteúdo, tá? Então assim, é algo diferente do que a gente vinha fazendo, apesar de ser uma entrevista, mas o conteúdo e o objetivo é outro. Então eu espero que vocês curtam e principalmente eu vou pedir agora um favor para vocês, tá? Nesse programa de estreia, a gente já vai estar recebendo opiniões. Eu quero que você mande para mim, mande para nossa produção aqui, opiniões de pessoas que possam vir ao nosso programa dar essa entrevista. É um testemunho, né? A gente costuma dizer no meio cristão que é um testemunho. E você pode indicar através do WhatsApp 22 988 455 101. Tá? Não quer dizer que nós vamos fazer com essa pessoa, mas a gente quer ouvir a história dela para ver se a gente consegue botar na agenda aqui para a gente entrevistá-la. 22 988 455 101. Você pode ser o seu testemunho ou pode ser de alguém que você conhece. Você conversa com essa pessoa e fala: ó, o Wagner lá no Portal Shalom quer contar a sua história. E eu quero contar mesmo. Então, faz essa ponte aí para a gente conseguir trazer. Quanto mais gente a gente conseguir falar de Deus, que Deus transformou vida, é melhor. E eu te digo uma coisa, não precisa ser de Tamoios, não precisa ser de Cabo Frio, pode ser de qualquer lugar do mundo. A gente faz uma videoconferência, divide a tela aqui, deixa eu ver, divide aqui no meio aqui assim, a tela, fica eu de um lado, ele do outro, e a gente consegue conversar numa boa, tá bom, gente? Então, essa é a principal novidade do Portal Shalom na TV, tá bom? Eu queria pedir que você ficasse atento ao próximo vídeo que eu vou soltar aqui agora, que é do nosso parceiro Infoged, e logo depois você vai ver quem vai dar o testemunho pra gente no primeiro dia, na estreia aqui do programa Portal Shalom na TV. Essas coisas acontecem quando mais precisamos de nosso equipamento. Por sorte, existe uma empresa qualificada para resolver tais problemas. Afinal de contas, não podemos deixar um bem em qualquer lugar. Não é verdade? Além disso, a Infoged conta com técnicos experientes e prontos para resolver o seu problema. Por isso, somos autorizada Epson. Problemas na impressão? Fale conosco agora mesmo. Estamos de volta depois do anúncio aí do nosso patrocinador. E você tá vendo que eu tô sozinho aqui, né? Não tem ninguém do lado aqui. Não tem problema. Claro que eu não poderia começar o programa, trazer outras pessoas aqui, sem antes falar o que Deus fez na minha vida. Tá, gente? Não é um testemunho, não tem algo extraordinário, mas pra mim foi algo muito significante. Eu sei que tem gente com testemunho muito mais impactante, mas eu queria falar um pouquinho do que Deus fez na minha vida. Eu tenho muito a agradecer a Deus de onde Ele me tirou e aonde Ele me colocou, da situação que eu estava para a situação que eu estou hoje, né? Poucos de vocês sabem da minha história, do meu particular, vamos dizer assim, tá? Daqui em diante, gente, só fazer um parênteses aqui rapidinho, eu vou botar como se fosse ao vivo, tá? Senão não ia conseguir gravar esse vídeo nunca. Então me perdoe aí se eu olhar para baixo, se eu olhar para o lado, me perdoe porque aqui a gente tem aqui técnicos aqui para poder me ajudar, a equipe técnica, mas a maioria das coisas aqui quem faz sou eu mesmo, né? Então assim, mas voltando ao que Deus fez em minha vida, durante muito tempo, sinceramente eu pensava que eu era um alcoólatra. Eu pensava que eu era um alcoólatra porque eu bebia todos os dias. Não era todos os dias de ficar bêbado, de cair, mas eram todos os dias eu bebia e eu tinha necessidade de beber. E eu só percebi que eu não era alcoólatra um dia que eu resolvi parar de beber. Parei de beber. Pronto, né? Foi algo, não tem a ver com igreja, não tem a ver com... Eu nem estava na igreja, nem estava caminhando com Cristo, não estava. Mas algo me incomodou e eu falei, a partir de hoje parei. E fiquei muito tempo sem beber. Alguns anos sem beber. E então eu entendi que eu não era alcoólatra, né? Porque o alcoólatra, você sabe que é uma doença, é uma dependência. E eu não era dependente daquilo. Eu achava que era, mas não era. Muitas pessoas contam esse testemunho, né? Contam essa história de que parou o cigarro, parou de fumar
De repente, parou de beber, de repente, decidiu, pronto, acabou. Mas eu sei que muitas pessoas têm dificuldade, então não quero minimizar a dor de ninguém, não quero julgar a dor de ninguém. Mas no meu caso foi assim. E aí, até aí, essa era a minha história. A minha história era de um cara que deixou de beber, né? Mas não era um testemunho, não é um testemunho de que Deus mudou minha vida. Claro que eu creio que Deus, ele age mesmo quando você não está na igreja, mesmo quando você não percebe, mesmo quando você não vê ou ouve, ou algum irmão fala para você, Deus está agindo. E talvez você nem saiba que é Ele que está agindo. Então talvez tenha sido o Espírito Santo naquele momento que me tocou para parar de beber e eu parei. Mas eu não quero falar dessa situação. Para mim ali já era algo muito significativo, eu ter parado de beber daquela forma. Mas anos depois, eu já dentro da igreja, eu tive a primeira conversão, né? Conversão não foi nem conversão, a gente fala de aceitar Jesus, mas na verdade a gente é aceito por ele, né? Foi da primeira vez que eu entendi o que era Jesus, o que era Deus, e que eu quis fazer parte de uma congregação, né, de um grupo de pessoas. Isso foi lá em 99, 2000, 1999, 2000. Estava na escola ainda. E já no ensino médio, já no final. E eu fiz parte durante um tempo da primeira igreja batista de Niterói, né, com o pastor Fanini ainda na época, num retiro, uma ministração do pastor Walter, um pastor americano, que inclusive nunca mais ouvi. Se você tem informação aí de por onde anda o pastor Walter, pastor norte-americano, que era pastor auxiliar na PIB de Niterói. E naquela ministração eu senti Deus falando comigo e eu, entre aspas, né, aceitei Jesus. Só que eu não tive uma conversão. Eu estava na igreja, eu gostava, eu ajudava no som, era auxiliar, mas eu estava lá por causa de uma namorada e depois terminou o namoro, eu saí daquela igreja, era muito longe da minha casa, eu fui para uma igreja mais perto e aí desviava, saía da igreja, voltava para uma outra, saía, voltava, saía, voltava, saía, voltava. Enfim, em 15 anos, 16 anos, eu devo ter ficado, vamos botar aí, 16 anos, 8 numa igreja, assim, né, dentro da igreja e 8 fora, entre idas e vindas, né? E quando eu achava que não, eu me vi dentro de uma igreja, novamente, que é onde eu congrego até hoje, é a Casa Apostólica Restaurando Vidas, a Carev, a gente chama Carev, e foi uma transformação de fato. Ali sim houve conversão. Eu costumo dizer que ali sim houve conversão. Eu sempre gostei muito de palavra, muito de Bíblia, sempre gostei muito das histórias bíblicas. Com o pastor Fanini, por exemplo, é uma igreja muito... A Batista de Niterói é uma igreja muito tradicional. E o pastor Fanini tinha uma palavra calma, tranquila, e eu ficava vidrado naquilo. Eu sempre gostei, né, porque tinha palavra. Eu sempre gostei, eu nunca fui de oba-oba, sempre teve palavra, eu gostava. Então, assim, eu tinha essa curiosidade, essa vontade de conhecer a palavra, mas eu não tinha tido conversão, não tinha revelação da palavra para mim. E aqui na Carev, em Unamar, eu conheci o meu pastor e a gente, com o tempo, e a minha pastora também, com o tempo eu fui tendo um conhecimento maior, um entendimento maior, e Deus foi tocando de tal forma que a gente não tinha como mais voltar atrás, né? Então eu entendo que a minha conversão de fato se deu aqui na Carev, não foi lá naquela época de garoto. E tanto que assim, eu nunca tinha sido batizado. Eu sempre tive uma ideia de que depois que eu me batizasse eu não queria voltar, sair da igreja, né? Sair do espaço de Deus, eu não queria.
Eu queria me batizar quando eu soubesse, quando eu tivesse a certeza de que era aquilo que eu queria para minha vida para sempre, né? Então, eu me batizei aqui na Carev, eu casei na Carev, eu cresci, aprendi, amadureci na Carev, mas mesmo assim a gente comete falhas, né? Em determinado momento, há uns 4 anos atrás, eu, num surto, né, de por estar sofrendo pressão por vários lados, eu simplesmente abandonei a igreja, abandonei minha família, saí, larguei tudo e fui morar numa kitnet em Rio das Ostras, uma kitnet com um colchão, tinha só um colchão emprestado, um colchão no chão, só tinha aquilo. E eu trabalhava muito, né? Naquela época eu trabalhava muito, eu saía de casa 4 horas da manhã, chegava 11 horas da noite, todos os dias, trabalhando com transporte e de pessoas, né? Então, assim, era puxado. Eu ganhava um dinheiro, mas também gastava-se muito. Não voltei para a bebida, não fui atrás de mulher, não fiz nada, assim, de que a gente fala que é errado, né? Mas eu tava já no erro com aquela situação toda. Então, o que acontece é fazendo transporte ilegal também, porque eu fazia Uber, fazia BlaBlaCar, mas também fazia lotada também, que é ilegal. E Deus me incomodando muito com aquilo, e eu tinha certeza que eu não queria voltar nem para minha igreja, nem para minha esposa. Tinha certeza disso. E tanto que eu já estava planejando comprar um carro, que esse carro que eu trabalhava era um carro alugado. E eu fui comprar um carro, a vendedora, que eu já tinha contato com ela, falou que tinha um carro disponível lá, eu fui lá dar uma olhada no carro, gostei, só que era um ano um pouquinho mais velho, eu falei, não, quando tiver um outro novo a gente conversa. E quando eu saí dali, em frente ao Sol, né, que eu saí, e quando eu entrei no carro, eu vi o sinal aberto, e eu já quis dar o balão ali para poder voltar e não coloquei o cinto. E quando eu venho sentido trevo ali, né? Eu ia pro trevo de Rio das Ostras, eu sofri um acidente. Eu bati na traseira de um Corolla e o carro teve um dano muito sério no Corolla, um carro novo, né? Era um carro novo. E eu sem cinto, bati com a cabeça, deu 3 pontos, mas porque eu também me segurei para não ser lançado. Enfim, eu vi a morte ali muito próximo. E eu fui pro hospital, né, ali de Rio das Ostras, foi feito o curativo, e eu tive logo depois alta, fui para casa, para tal kitnet lá, e fiquei lá uma noite sozinho, né? Isso foi na sexta-feira. Sexta-feira, sozinho, de um dia pro outro, com dor, sem ter condição de dormir direito. No sábado eu não trabalhei, mas no domingo eu já ia trabalhar novamente. O carro estava liberado já, o meu carro tinha sofrido poucos danos. Estava liberado para poder trabalhar, eu ia trabalhar no domingo à tarde. E como é ruim, estava ruim de dormir, não tinha uma posição confortável, vamos dizer assim. A única posição que eu tinha era de bruço, com a cara assim no travesseiro, né? Que o corte ficava para cima. E eu só ia trabalhar à tarde, então tava tranquilo, ia tentar dormir ali do jeito que desce. De sexta para sábado foi muito ruim, de sábado para domingo eu vou ver se eu durmo, né? Aí de manhã eu escutei uma voz, escutei alguém me chamar, Wagner, muito nítido. Foi, caramba, estranho, que a kitnet onde eu morava, lá tinham várias kitnets, a minha kitnet era uma dos fundos. Alguém da rua não conseguiria chamar, mas eu pensei que fosse algum vizinho, alguém, né? Alguém deve ter chamado lá na frente e o vizinho tá me chamando. Quando eu levantei assim, o meu telefone estava do lado, eu olhei a hora do telefone, era 5h50 e pouco, 5h52 eu acho. Aí eu olhei e falei, caramba, vai dar 6 horas da manhã, o cara, será que decidiram me dar o carro de manhã? Eu vou trabalhar.
Fui lá fora, olhei e não tinha ninguém. Foi estranho, pô, mas eu ouvi nítido. Quando eu voltei, que eu entrei na kitnet, que eu ia dormir novamente, eu entendi que aquela voz não era uma voz humana, era uma voz espiritual. Eu entendi que era como Samuel foi chamado, né? Era Deus falando comigo. Eu tenho uma dor na coluna, eu sinto uma dor na coluna muito intensa, né? E se eu ficar sentado muito tempo no chão, por exemplo, sem ter um encosto, aqui, por exemplo, se eu ficar assim, já tá doendo. Você tem que dar esse encostado aqui de vez em quando. Mas se eu ficar muito tempo sem encostar as costas, ela dói muito. E eu sentei no chão, né, no colchão, com as duas pernas cruzadas assim. Isso eu não consigo fazer. Se eu ficar 2 minutos já me dói todo. Mas eu sentei daquele jeito ali e comecei a ouvir de Deus. Naquela noite eu acordei várias vezes, eu fui acordado várias vezes com sonhos que eu não me lembrava direito dos sonhos. Eu acordava, um sonho meio estranho, e dormia de novo e toda hora e tal. Foram 6 sonhos. E Deus de manhã, ele começou a falar comigo dos sonhos. Ele começou a me lembrar os sonhos e começou a revelar os sonhos, cada sonho. E eu ficava meio atônito, e eu estava sem caneta, sem papel, que eu costumo escrever. E eu só pedi a Deus, Senhor, o Senhor me mostre isso, me lembre, me faça lembrar disso, quando isso for útil realmente, quando for ser aplicado. O Senhor não me deixe esquecer disso. E muita coisa eu lembro até hoje, outras mais ou menos, mas eu lembro de umas coisas que ele falou e isso vem muito claro na minha mente. Deus falou que eu deveria voltar para minha família. Deus falou que eu deveria voltar para minha igreja. Deus falou como eu deveria falar com minha esposa. E Deus falou como eu deveria falar com meus pastores. E eu, dialogando com Deus, eu falava assim, Senhor, mas se eu falar assim com o meu pastor, da forma que o Senhor está falando, vai dar ruim, porque é uma forma, talvez, não que ele não se agrade. E ele falava assim comigo, vai porque eu estou nele. E quando ele falou para eu falar com a minha esposa, eu falei, se eu falar assim com ela, ela vai tacar uma panela de pressão na minha cabeça. Já tá rasgado de um lado, se for rasgado do outro, tô morto. E ele falou a mesma coisa, vai porque eu estou com ela. E eu, no domingo, aliás, tem uma questão aqui muito interessante. Eu falei que eu sentia dor 2 minutos sentado, né, gente? E quando ele falou dos sonhos todos, que ele falou, e teve muito mais coisa que eu lembro, tá, gente? Que eu lembro. Muito mais coisa que ele falou. Falou em relação a óleo na cabeça, falou em relação a não trabalhar mais naquele lugar, como que ele ia proceder em algumas questões na minha vida. Falou muita coisa. E quando, por fim, eu não ouvia mais a voz dele, que cessou, eu fui olhar a hora, ia dar meio-dia. Eu fiquei nessa conversa quase 6 horas. Quase 6 horas. Sentado na mesma posição, sem sentir dor. E logo em seguida, meio-dia e pouco mais ou menos, eu levantei, tirei o curativo, limpei. O rapaz veio trazer o carro e eu fui trabalhar. Mesmo Deus falando que não era para trabalhar, eu fui trabalhar naquele domingo. Eu fui trabalhar também na segunda-feira. Incomodado. Só pensava no que tinha acontecido no domingo de manhã. E na terça-feira, eu já não aguentando mais, eu peguei o carro e fui, ao invés de trabalhar, comecei a chorar igual criança. Chorava. Eu entrava no carro e chorava. Porque eu não queria fazer aquilo, eu não queria voltar para minha igreja, eu não queria voltar para minha mulher, eu não queria voltar para nada, não queria fazer aquilo. Mas uma coisa muito maior dentro de mim me fazia ter
esse sentimento. E aí eu liguei para minha pastora, que foi a única pessoa que nesse momento todo me procurou, que estava envolvida, claro, né? E eu falei com ela: pastora, eu posso conversar com a senhora? Eu não queria conversar com ela, ela me procurava e eu falava que eu não queria. Posso conversar com a senhora? Ela: pode, Wagner. Quando? Eu falei: agora. Aí ela: espera 5 minutinhos ou 10 minutinhos que o pastor vai estar em casa e a gente conversa junto. Eu falei: amém, é o tempo de eu chegar aí. E eu cheguei lá e eu falei com os pastores da mesma forma que Deus mandou falar. E realmente Deus estava ali. Já estava com eles. Com minha esposa foi um pouco mais complicado porque é um relacionamento. Eu não queria voltar porque Deus mandou voltar. E eu comecei a questionar Deus. Eu falei: Senhor, eu sei que o casamento é certo. Eu sei que não deve haver separação. Mas eu não quero. Então me mostre por que eu tenho que querer. Por que eu tenho que fazer isso? O Senhor está mandando eu fazer. Por quê? Me mostra. E começou a vir as lembranças. Porque quando a gente está perto de separar, ou quando nós nos separamos, a gente só lembra do que é ruim, do que foi ruim. Só das lambanças, só das besteiras, das palavras lançadas, né? Dos momentos ruins. E Deus começou a lembrar todos os momentos bons que a gente tinha passado junto. Deus começou a me lembrar, né? De tudo que nós estávamos sonhando em fazermos ainda. E Ele mostrou o passado primeiro, mostrou o passado, o porquê que eu deveria voltar, e depois Ele mostrou o futuro que Ele tem para minha família, o futuro que Ele tem para mim, ao lado da minha família. Então assim, eu vim conversar com a minha esposa, falei do jeito que Ele pediu para falar, e Deus estava com ela. E eu lembro de uma coisa que ela falou muito, me marcou muito, que quando eu vim falar com ela estava bem, eu achei que ela estivesse até sofrendo, mas não, estava bem, estava de boa. E ela falou assim: o que aconteceu com você na sexta-feira? Eu falei: por quê? Que quando eu vim falar com ela, o meu curativo estava muito pequenininho, né? Botei um boné, passou batido. Eu falei: por quê? Eu não tinha contado pra ela ainda do acidente. E ela falou assim: não, porque Deus me incomodou de quinta pra sexta, e eu levantei e eu orei pela sua vida. E eu vi que algo grave iria acontecer contigo. Não sei o que é, mas aconteceu alguma coisa. E ali eu vi o cuidado que Deus tem conosco. O cuidado que Deus tem com cada um de nós. Eu estava completamente à margem. Eu ainda temia Deus, mas não estava obedecendo. E Deus fez algo extraordinário na minha vida. Me mostrou algo extraordinário. E eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida a partir de então. A partir de então, eu saí daquele emprego, a gente conseguiu novas possibilidades, novas portas foram abertas. O óleo que eu falei que vinha na cabeça, veio na cabeça. Não que a gente vá atrás disso, mas é promessa de Deus em nossas vidas se cumprindo. Então hoje eu sou diácono da minha igreja. Hoje meu compromisso com Deus é infinitamente superior ao que um dia foi. Eu espero que isso só cresça. Então assim, eu tenho muito a agradecer a Deus, muito, muito mesmo. E agradecer aos meus pastores, agradecer a minha família, agradecer a todos aqueles que passaram de alguma forma na minha vida espiritual, e saber que Deus pode fazer por você o que Ele fez comigo, o que Ele faz com tantas outras pessoas. Saber que Deus, Ele usa pessoas de maneiras diferentes, mas Ele sempre dá atenção
àqueles que os obedecem, àqueles que o seguem, àqueles que são fiéis a ti, a ele, aqueles que são tementes a ele. Mas Deus também quer resgatar aqueles que estão afastados, quer resgatar aqueles que estão fugindo da face dele. Então Deus quer que nós façamos também isso. Eu creio que Deus usou a pastora naquele momento para poder, mesmo eu não querendo falar com ela, no momento ela foi um pouco insistente, tanto que quando eu tive essa ordenança eu a procurei. E é isso, gente. Assim, como eu falei, não é algo impactante, não é algo cura de 7 câncer. Não, nem espero por isso, mas eu agradeço muito a Deus, tá bom? Agradeço muito a Deus mesmo por tudo que Ele tem feito em minha vida. É isso. É esse tipo de depoimento que nós teremos no nosso programa, no Portal Shalom na TV. É esse tipo de história. Não é uma história, talvez não seja uma história mirabolante, mas são nas pequenas coisas, nos detalhes que Deus age, né? Deus faz coisa enorme, gigante, milagres. Faz muita coisa, irmãos. Faz muita coisa. Ainda faz. Aqueles milagres da Bíblia lá, Ele ainda faz hoje. Mas Deus também, às vezes, faz um milagre pequeno assim, ó, e você nem repara, você nem agradece. Você acordou hoje, está respirando, você nem agradece. Assim como o povo lá no deserto se acostumou tanto com a coluna de fogo e com a nuvem que já achou normal, achava normal. Achava tão normal cair o maná que não via milagre mais. O sol quando nasce é um milagre. Nós quando acordamos é um milagre. Então, que nós possamos entender que Deus faz milagre hoje. Deus faz milagre contigo a cada dia. Conte isso para os outros. Conte. Deus fez milagre em minha vida. Vários milagres. Vários. Deus vai fazer também na sua. Em nome de Jesus. Essas coisas acontecem quando mais precisamos de nosso equipamento. Por sorte, existe uma empresa qualificada para resolver tais problemas. Afinal de contas, não podemos deixar um bem em qualquer lugar. Não é verdade? Além disso, a Infoged conta com técnicos experientes e prontos para resolver o seu problema. Por isso, somos autorizada Epson. Problemas na impressão? Fale conosco agora mesmo. Gente, queria agradecer demais aqui a sua presença, a sua audiência. Lembrando que na semana que vem nós estaremos de volta e também toda quinta-feira às 17 horas na rádio web Unamar Gospel. Espero você lá, é ao vivo, lá tem interação, tem bate-papo, são 2 horas de programa com música, com notícia, com entretenimento e a gente consegue conversar por lá, tá bom? Segue a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube, inscreve lá no canal e fique ligado que tem muito mais novidades por aí vindo no Portal Shalom e na Web TV Unamar Gospel. Fiquem com Deus todos. Shalom, shalom.